Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente na sua vida, no seu lar, na sua família, que seu coração se encha da vida de Deus, amém? E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. E nós hoje vamos falar de um assunto muito importante, que nós vamos olhar e observar na palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 39 a 45. E nós vamos ver ali uma situação muito difícil que Jesus viveu. E quando nós olhamos para essa situação, nós vamos aprender que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. O fato de sermos pessoas de Deus, o fato de crermos no Senhor, não irá nos isentar de momentos difíceis, de momentos de dor, de momentos de angústia. E aqui foi exatamente isso que Jesus viveu. E aqui a palavra de Deus, ela mostra a receita. Ela nos dá a direção de como nós devemos reagir diante da situação difícil, diante do perigo, do medo, diante de uma situação que causa dor. Assim que nós vamos aprender. Exatamente como Jesus mostrou, viveu e ensinou ali para os seus discípulos. E a primeira coisa que Jesus mostra diante da sua dor, ele diz para os seus discípulos: olhem, vocês fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto Jesus se afastava dos seus discípulos para um momento ali de oração íntima com o Pai, ele alertou os seus discípulos: orem, é que vocês não caiam em tentação. Sabe, irmãos, a oração, ela é uma arma poderosa em toda a nossa situação que vivemos, em toda a situação da vida, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, em toda e qualquer situação da nossa vida, a oração, ela nos une a Deus. Ela traz para nós a revelação de quem Deus é para nós e de quem somos em Deus. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês precisam, nesse momento, nessa hora, orar. Para que vocês não venham se achados como presa fácil, para que vocês não venham se perder no meio da situação. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, quando nós estamos vivendo um momento difícil, é às vezes a gente se preocupar demais, se abater, entristecer, esmurecer, muitas vezes desanimar, muitas vezes dá lugar até mesmo para a ação do inimigo, porque ele começa a bombardear na mente, falando, citando, jogando coisas na nossa mente: olha, você não vale nada, você não vai conseguir, tá vendo? Deus não te ama. E vai lançando o bombardear dele ali, e se nós não estivermos realmente vigiando em oração, nós acabamos caindo em tentação. Então, Jesus ensina para eles: olha, nesse momento difícil que eu estou vivendo, que vocês também estão compartilhando junto comigo nesse momento, orem, para que vocês não caiam em tentação. E nós vamos ver no versículo 41, que Jesus diz assim, também, e ele vai dizer que Jesus também se afastou para orar. E nós vamos aprender o seguinte, que existem momentos da nossa vida que nós precisamos nos separar, né? Afastar da multidão. Nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus. A oração, ela nos leva a esse momento. Às vezes é bom a gente orar em conjunto na igreja, com outro irmão, né? Com o pai, mas é necessário que a gente tenha esse momento particular com Deus. Esse momento onde você se afasta, onde somente você e Deus estão ali na presença do Espírito Santo, e você fala com Deus e Deus fala com você, e você vai interagindo ali com o Senhor. Então Jesus, ele também teve essa atitude. Ele não ficou junto com os discípulos naquele momento que ele disse: vamos orar. Ele se afastou para orar também. E a palavra de Deus diz que ele se ajoelhou. Ele se prostrou, né, para orar. Então significa, irmãos, que nós também precisamos ter essa atitude.
Muitas vezes a gente olha de qualquer jeito, acha que não precisa ter esse momento de reverência, de se curvar diante do Senhor. Sabe, quando nós nos ajoelhamos para orar, nós estamos dizendo ao Senhor, eu estou rendido aqui. Senhor, agora, Pai, eu parei com tudo, nada é mais importante para mim do que esse momento aqui com o Senhor. Então, Senhor, eu quero compartilhar com o Senhor de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu preciso, de tudo que o Senhor é para mim, mas eu me rendo, Senhor. Eu estou declarando que o Senhor é o meu Deus, que eu preciso do Senhor. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele teve essa atitude, irmãos. Ele poderia pensar, não, eu sou filho de Deus, né? Para que eu vou me ajoelhar? Não. Ele nos dá o exemplo de que nós devemos nos render, nos curvar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é o Deus único, todo Senhor dos senhores, né? E nós vamos aprender mais. No versículo 42, a palavra de Deus diz assim, que Jesus ora, pedindo ao Pai. O que ele pede? Que se fosse possível, que Deus afastasse dele aquele cálice. Olha, irmãos, nós podemos pedir para Deus o que quisermos, com certeza. Nós podemos apresentar a Deus toda a nossa necessidade, toda a nossa dor. E aqui quando nós vemos Jesus, imagina bem, irmãos, a dor que Jesus estava sentindo naquele momento. Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus já havia sido preparado. Ele nasceu preparado para ir para a cruz. Por sua causa, por minha causa. Jesus sabia a dor que ele ia sentir. Jesus sabia o momento de isolamento que ele viveria ali naquela cruz, porque ele levaria sobre ele todo o nosso pecado. E naquele momento o Pai não estaria com ele, porque Jesus se tornou ali o único e maior de todos os pecadores. Mas ele levou sobre ele tudo isso, para que nós pudéssemos ser remidos, lavados naquele sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas trazendo aqui, dentro deste contexto, nós vamos ver, irmãos, que existem momentos da nossa vida que a dor é intensa, que nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, me livra dessa situação, Senhor. Deus, se o Senhor puder, Pai, se o Senhor quiser, Pai, faz isso. Tá doendo, tá difícil, eu não estou suportando, Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir vencer essa situação, eu me sinto tão limitada. E ali, meus irmãos, nós precisamos entender que nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade, mas Ele vai agir conforme a sua vontade. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes é necessário a dor, é necessário aquele momento difícil para a gente poder crescer, para a gente amadurecer, para a gente até se aproximar mais de Deus, sabe, irmãos? Eu tenho aprendido isso no decorrer da minha vida, e quanto maior a minha luta, quanto maior a dor que eu sinto, ao invés de eu virar as costas, ao invés de eu murmurar, ao invés de eu ficar perguntando por quê ou para quê, ao invés de eu ficar questionando Deus, eu oro. Eu oro e clamo ao Senhor e digo, Senhor, me sustenta, me ajuda. Eu sei que você pode mudar tudo, mas, Senhor, que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus, ela se cumpriu ali em Jesus. E por isso nós podemos estar aqui hoje, né? Por isso você hoje é um cristão, eu sou cristã, nós cremos em Jesus, nós recebemos através daquilo que Jesus passou, de toda aquela dor, a vida eterna, salvação. Recebemos, irmãos, uma garantia de um passaporte onde nós vamos morar com Deus lá no céu. E Jesus, ele executou tudo isso, mesmo naquela dor, mesmo naquele lugar de sofrimento. Irmãos, a palavra de Deus diz que a dor de Jesus foi tão intensa que o seu suor se tornou gotas de sangue. Você já suou sangue alguma vez? Será que nós já chegamos ao ponto de ter uma dor tão intensa de suar sangue? Não, né, irmãos? Mas Jesus suou. Imagine a dor que ele sentiu. E ele nos motiva, irmãos, nesse momento difícil que talvez você esteja vivendo. Se prostre diante do Senhor. Se separe. Fale com Ele. Conte para Ele. Fale para Ele da sua dificuldade, da sua limitação. E fale para Ele, Senhor, faça a sua vontade. Faz o que o Senhor deseja fazer. Porque lá na frente, você pode não estar vendo agora, mas lá na frente você vai ver o resultado de tudo isso.
Você vai colher o fruto de um sofrimento que você está vivendo hoje. O que eu estou passando hoje, não se compara com a glória de Deus que está por vir. Não se compara com a bênção que Deus tem preparado, irmãos, porque existe uma lei de Deus, que é a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa sempre olhar para Jesus. Que você sempre possa espelhar nele através de tudo que acontece com você. E sabe o que vai acontecer? Você vai vencer. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e depois a gente volta para compartilhar mais uma vez. Amém?